Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Programa O Missionário deste sábado está especial. Já queremos agradecer a sua audiência. Hoje é o primeiro programa do mês de maio e nós da família O Missionário, pastor João, já chegamos para abençoar o nosso telespectador através da palavra de Deus. Que bom estarmos aqui. Esse mês é o mês da família, né? Amém. É o mês, dia do trabalhador. Verdade. Que Deus abençoe grandiosamente. É verdade, você que nos acompanha aqui no programa O Missionário, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. O programa desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Como falamos agora há pouco, hoje é o primeiro sábado, pastor João, do mês de maio. E nós queremos desejar a você e a sua família um mês abençoado, que a graça do bom Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós aqui da família O Missionário desejamos, em nome de Jesus, um mês maravilhoso para você. E nós cremos nisso, pastor João, porque se é o mês da família, com certeza vai ser um mês de bênção, mestre. É verdade, esse é o mês da família e creio que Deus profundamente tem abençoado nossas famílias. A sua família é um tema que será abordado nas igrejas, igreja católica, igrejas evangélicas. É um tema muito abordado porque família nós vivemos todos os dias. É verdade, mestre, nós queremos dizer a você: não desista da sua família, ela é um projeto de Deus para você. Lute por ela, dê a sua vida por ela se preciso for, mas continue, porque Deus chamou você, Deus escolheu você para essa missão e acredite, você não está sozinho, Deus está com você e Ele vai te conceder graça e a sua família é um presente do Eterno. Deus te abençoe. E nessa tarde, pastor João, nessa tarde nós vamos começar essa nova série aqui do programa O Missionário, que é o nascimento da igreja. Pastor, eu estou feliz porque, graças a Deus, são muitas mensagens que estão chegando. E o nosso diretor está disponibilizando aqui no rodapé do nosso televisor, está aparecendo aí para você. Você pode anotar esse número do WhatsApp e você vai encaminhar para nós a sua pergunta. Igualzinho, pastor, como foi no mês passado sobre a série do Êxodo ao Calvário. Então você pode encaminhar sua pergunta e com certeza aqui, pastor, nossa produção vai selecionar e nós cremos que a sua pergunta vai ser feita aqui para o nosso amado pastor João Ferreira. Hoje o pastor Benedito teve um compromisso, não pôde estar conosco, mas nós estamos aqui para fazer o programa para a glória do nosso Deus. Não é isso, pastor? É verdade, é verdade. O senhor já está preparado aí, mestre? Amém. Então, nessa tarde... Deus dê sua misericórdia. Amém. Então, pastor, a primeira pergunta nessa tarde vem do nosso irmão Raimundo. Só não diz aqui qual o bairro do nosso irmão Raimundo, Raimundo dos Santos. Queremos agradecer ao irmão Raimundo pela pergunta. Ele diz: pergunta ao pastor João, o que é a igreja? Amém. Eu digo, o pastor vai responder em nome de Jesus. Raimundo dos Santos. Raimundo dos Santos, boa tarde. Uma pergunta muito importante. Ao estudarmos a teologia, a grade curricular é eclesiologia, que é o estudo, que é a doutrina, que é a história, o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja? Ou a natureza da igreja? Em primeiro lugar, a palavra igreja no Novo Testamento lá aparece
114 vezes, para que nós tenhamos a visão do quanto ela é importante na visão de Deus, na revelação do Senhor Jesus Cristo e no ensino para todos aqueles que abraçam a salvação e começam a fazer parte desse corpo. A palavra grega para igreja é eclesia. Eclesia. E essa palavra eclesia, ela é traduzida do termo hebraico garral. E o que é garral no termo hebraico no Antigo Testamento? Primeiro, a palavra garral significa chamado, convocado, uma assembleia. Então, o que nós temos aqui? Que garral significa um termo religioso, social, na cultura hebraica. Então, eclesia dá o entendimento de uma compreensão. A palavra eclesia ou igreja no grego, eclesia significa chamados, convocados para uma assembleia, para uma reunião. Em outras palavras, chamado significa, ou eclesia significa um cidadão ou cidadãos de uma cidade livres para tratar de assunto religioso, social ou político. Veja bem, a palavra é o povo livre de uma cidade, de um estado, de uma nação. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o povo comum não poderia ter eclésia, não podia ser chamado de reunião, porque os escravos não podiam fazer reunião. Então, quando Cristo ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja, primeiro ele está dizendo que aquele povo é um povo livre da escravidão do pecado, livre de tudo. Então, o termo igreja significa chamar, convocar, se reunir do lado de fora das coisas desse mundo, daquilo que não agrada a Deus. Então, eclesia é um substantivo verbo original que dá kaleim, significa isso, chamar. E esse chamado, a palavra igreja, significa isso. Mas nós temos outros leques, nós temos outros oceanos, nós temos outras formas de ver a igreja, pois a igreja ela vai tendo uma elasticidade, entrando nos quadros de uma maior interpretação. Então veja assim, Jesus ele foi o primeiro a aplicar o termo no Novo Testamento, igreja. E ele aqui determina com grande autoridade o que iria estar acontecendo no presente momento que ele chega na terra, que começa seu ministério, e agora também olha para ela, para o seu futuro e destino. Porque a igreja ela tem o nascimento, a igreja ela tem o seu presente, o seu futuro e o seu nascimento. A igreja, certamente, ela é, em outras palavras, a vontade e o querer de Deus. Amém, pastor João. Louvado seja Deus. Agradecemos ao seu Raimundo pela pergunta. Irmão Raimundo, eu pensei que nem teria, né? Eu pensei que era mais simples. E que bênção que o nosso pastor nessa tarde, né, nos dando essa aula de conhecimento para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, pastor João. Diretor, hoje o pastor está diferente, né? Essa roupa, esse terno foi feito para essa série, foi, diretor? Ah, tá certo. Eu senti foto da caixinha que não está falando aqui, mas louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Pastor João Ferreira, a próxima pergunta vem do nosso irmão Edinaldo Oliveira. O irmão Edivaldo Oliveira, ele faz a seguinte pergunta: pergunta ao pastor João,
qual o objetivo da igreja? Olha, mestre, boa pergunta. Nosso irmão Edinaldo Oliveira. Veja bem, quando você coloca uma empresa, por exemplo, a empresa O Ferraço, qual é o objetivo da empresa O Ferraço? Vender ferro. É isso, porque o slogan dela já diz tudo. Ferraço, tudo em ferro e aço, é isso? Então, o objetivo da igreja, o nome de uma empresa fala sobre o seu objetivo. Então, quando nós falamos aqui que a igreja, a eclésia é o chamado, nós temos a revelação do propósito desse nome: chamar, convocar os homens, as famílias, você e eu. Aí nós pegamos, mas para que o Senhor vai nos chamar? Para que essa revelação de propósito, de chamado? Porque esse objetivo, o objetivo dessa empresa aqui, Ferraço, é vender ferro, é traduzir aquilo que ela vai fazer como objetivo. Alguém, quando lê lá o nome, você não pode chegar no hospital e está escrito lá delegacia de polícia. Não é esse o objetivo. Então, quando Jesus Cristo chama de igreja, porque Ele quer revelar o objetivo centralizado da mente de Deus para os homens, para que os homens entendam esse objetivo. O primeiro propósito, o primeiro objetivo é o chamado. Chamado para quê? Para um propósito. E que propósito é esse? Receber o amor de Deus. Aleluia. Na pessoa bendita, amorosa, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos grandes poemas da Bíblia, João 3,16, o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o objetivo, da igreja é receber esse amor. E de que forma? Nós vivemos no mundo. A partir do momento que a gente aceitou a Cristo, a gente recebeu esse amor. E o objetivo de Deus para nós é nos fazer igreja, é nos fazer povo seu, filhos seus, templo do Espírito Santo. Esse é o primeiro objetivo: chamarmos para recebermos o amor de Deus. Mas o segundo objetivo da igreja, o segundo propósito, ser uma nova sociedade ou uma nova identidade. Aquele que não tinha Deus passa a ter Deus. Amém. Aquele que não era filho de Deus passa a ser filho de Deus. Por que isso? Porque na visão judaica havia duas sociedades: judeus e gentios. Eram essas duas sociedades que permeavam no entendimento judaico. Agora Jesus vem e inaugura uma nova sociedade com uma identidade. E que sociedade é essa? É a sociedade chamada igreja. Amém. Então passamos a ter agora 3 sociedades no mundo: judeus, gentios e igreja. Agora, o que é a igreja? A igreja são famílias que fazem a igreja. A igreja é famílias congregadas dentro de um princípio ativo, dentro de um princípio prático. Agora nós já temos o quê? Um código de ética, que é a palavra de Deus. Então a igreja não é 4 paredes. A igreja são pessoas buscando esses seus objetivos: amar a Deus, servir ao Senhor. Mas não é também somente isso. A igreja também, ela leva os seus membros a serem ordeiros, amigos da ordem, cumpridor com seus deveres, como cidadão livres de uma nação.
Então a igreja, ela busca, dentro desses parâmetros, viver aquilo que a própria palavra revela. Esse é um dos objetivos da igreja. Mas o terceiro objetivo da igreja: adorar a Deus. Aleluia. Adorar ao Senhor. Porque respeita-se pessoas, respeita-se autoridades, respeita-se os filhos, a esposa, o esposo, a família, mas a igreja, ela está nessa terra para adorar em primeiro lugar ao Senhor. Adorar o Senhor, adorar a Deus crendo em duas palavras. A igreja, ela crê em duas palavras. Primeira palavra, viva. E o que é a palavra viva? Jesus Cristo, o verbo de Deus que se tornou a palavra. É a palavra viva. E a segunda palavra que a igreja crê é a palavra escrita. E o que é a palavra escrita? A palavra escrita é a Bíblia, o santo livro do Senhor nosso Deus. E temos também um terceiro objetivo da igreja. O terceiro objetivo da igreja é formar famílias. O terceiro objetivo da igreja é formar bons cidadãos, boas pessoas. Por exemplo, os teus filhos, eu disse Ferraz, eram crianças na igreja, fizeram universidade, porque tiveram apoio de você, apoio de pastores, viram o exemplo, porque a igreja, o objetivo dela é fazer com que o seu povo estude, tenha uma boa profissão, respeite as leis do nosso país, sejam pessoas educadas, sejam pessoas que vivam organizadas. Meus filhos fizeram universidade, os filhos do Márcio Costa, nosso diretor, também estão fazendo universidade. Tudo isso também parte da educação da igreja. A igreja, ela contribui, o objetivo dela é contribuir com o nosso país. Amém. De uma forma educada, respeitando as autoridades, respeitando o povo civil, respeitando cada educador e levando, eu sempre digo na igreja, nem que fique só eu e minha esposa aqui no culto, eu quero que o nosso povo estude, eu quero que o nosso povo seja educado. Aí nós temos aí um testemunho, irmão Juscelio, já com seus quase 50 anos, já se formou, estudou, se formou. Por quê? Porque também a igreja, ela tem que ser esse instrumento de viabilizar os seus membros viverem também, não somente com a Bíblia, como diz John Wesley, Bíblia de um lado, do outro lado o jornal. Então esse é o objetivo da igreja. O quarto objetivo da igreja é ser uma agência dos céus, ser uma agência que leve a palavra de Deus aos corações. E quantas denominações, há pessoas que foram assim, né? E que hoje foram mudadas, que estão dando um grande exemplo para a sociedade. Então a igreja, ela é como um tipo de um hospital, a igreja é como uma universidade, a igreja é como o Oikos, é uma família que se reúne em torno de uma palavra, que se reúne em torno do respeito, que se reúne em torno do amor de Deus. Esse é o objetivo da família. Amém, pastor João. Muito obrigado ao nosso irmão Edinaldo Oliveira, que nessa tarde enviou a sua pergunta, e o pastor João, como sempre, né, com muita excelência, respondendo para a glória do nosso Deus. Nosso diretor informando que você que nos assiste pode mandar a sua pergunta, está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Você pode anotar este número do WhatsApp, mandar a sua pergunta, e no próximo programa, com certeza, nós vamos estar respondendo em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando esta nova série aqui no programa O Missionário, e o tema desta série é o nascimento da igreja. Participe conosco. O programa O Missionário abre esse espaço para você fazer a sua pergunta, e o nosso pastor está aqui para responder em nome de Jesus. Pastor João,
o nosso irmão Marinaldo mandou uma pergunta para o Senhor. Pergunta ao pastor João: Jesus ordenou aos seus discípulos que fundasse uma igreja? Pastor, Jesus assim bateu o martelo com os discípulos que deveriam fundar uma igreja? Essa é a pergunta do nosso irmão Marinaldo, que nós já agradecemos por ele ter enviado essa pergunta, pastor João, ao programa missionário. Nosso amigo Marinaldo, nossa mãe Cristo, talvez também queria dizer assim: Jesus mandou fundar alguma denominação, né? Também sim. Pode ser essa também a sua pergunta também, não é isso? Deve ser essa a sua pergunta. Olha, a gente evangeliza, a gente dá estudo bíblico, a gente dá de vez em quando aula aqui na Assembleia de Deus, né, de teologia, e sempre é nos feito essa pergunta. Jesus Cristo, ele mandou levantar, fundar alguma denominação? Ele deixou alguma denominação aqui na terra? Primeiro nós temos que ter uma visão sobre esse termo chamado denominação. Amém. Quando nós vamos olhar para o campo histórico de denominações, quando Martinho Lutero surge no cenário, esses ensinos, eles passam a ser uma semente multiplicadora. E de lá vem, depois de algum tempo, começa a nascer algumas interpretações bíblicas, alguns movimentos que eles chamavam de movimentos da revelação trazida por Lutero ou da reforma protestante. Poderíamos citar alguns históricos aqui. Por exemplo, nós temos o calvinismo, nós temos o próprio luterantismo e outros demais movimentos que foram nascendo na Europa, que foram nascendo na França, na Inglaterra. Nós tivemos ali em Amsterdã, né? Nós fomos na casa de um grande reformador, que ali está o busto dele, está ali a casa dele e algumas coisas a mais. Mas aí as pessoas perguntam: mas por que tantas denominações? Eu vou dizer algo para você sobre denominação. Em primeiro lugar, quando nós falamos de denominações, nós falamos de uma estrutura autônoma. Nós falamos de uma estrutura que é caracterizada por práticas e princípios e crenças espirituais específicas. Algumas divergem da outra, mas uma coisa linda é que a Bíblia é única. A Bíblia é uma só. E a interpretação é uma só. Por quê? Porque toda a denominação que diverge da doutrina dos apóstolos, ela não é uma igreja. Porque a igreja, caracterizada para ser chamada a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar aliançada, ela tem que estar sobre um fundamento doutrinário que fez com que a igreja que nasceu ali na Palestina fosse diferente do judaísmo, fosse diferente das características do farisaísmo, dos saduceus, dos essênicos, fosse algo que divergia da própria visão. Por que isso? Porque o que Cristo trouxe como igreja, a igreja eu vejo ela como um pano novo, que não pode ser costurada em uma veste velha. Eu vejo a igreja como vinho novo, que não se pode colocar sobre um odre velho, não é isso? Então a igreja, ao nascer, ela passa agora a ser algo olhando pela visão judaica
preocupante. Quando se abre uma denominação, vai mudar o destino de alguém. Amém. De uma família, de um jovem, de um senhor. Vai mudar, por quê? Porque leva a palavra lenitiva, que é a palavra de Deus. Agora nós ficamos pensando assim, ficamos analisando de que forma, de que maneira. Olha, a Bíblia diz que na presença de Deus em Apocalipse haverá tribos, povos, línguas e nações. Aí ninguém poderá dizer para o Senhor: Senhor, eu não quis ali para aquela tua igreja, porque eu não gostei lá do costume, da roupa. Mas tem outras igrejas. Tem outras igrejas. A igreja, a Bíblia, o Deus Trino, não apoia um costume imoral. Você não vê o apoio na Bíblia de coisas que não se encaixam na moralidade, na santidade de Deus. Aí pergunta-se, por que muitas denominações? Porque o amor de Deus tem que se espalhar na terra. A terra é grande, o povo é muito. Mas lembro de uma história que uns certos homens, eles naufragaram numa ilha. E naquela ilha, segundo alguns viajantes que passavam por aí, diziam que viu pessoas que eram os canibais naquela ilha. E eles, com muito medo, eles começaram a subir nas montanhas para olhar como era aquele lugar. E de repente, um deles subiu numa montanha bem alto de lá e olhou e começou a sorrir. Uma alegria passou a contagiar o seu coração. Aí eu pergunto, alguém pergunta, mas o que foi que ele viu? Ele viu a frente de uma igreja, o pináculo de uma igreja. Ele começou a sorrir de felicidade. E quando ele chegou para conversar com seus companheiros, ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. E alguém questionou, por quê? Porque do alto da montanha eu contemplei uma igreja. Aleluia. E aonde está a igreja? Tem uma mensagem pacificadora, tem uma mensagem transformadora, tem uma mensagem que traz aos homens uma nova identidade. Ele disse: aqui havia canibais, não há mais. Se aqui haviam pessoas que não entendiam do amor de Deus, agora há pessoas que entendem do amor de Deus. E se ali está levantada uma igreja, porque já há um grande povo evangelizado, porque já tem um povo que quer se reunir em 4 paredes para ouvir, para tentar, para receber os ensinos doutrinários da palavra de Deus. Então, porque há muitas denominações, até mesmo pelo sistema burocrático. É a burocracia da igreja também. A igreja que tem que ter a sua documentação, porque a igreja não pode viver na clandestinidade. Então, essa forma de denominação, por exemplo, Edilson, você sempre vai em igrejas por aí, outra denominação, não é isso? Você lá é bem recebido, é isso? Lá você ouve, vê a palavra de Deus, assiste, glorifica. O nosso líder, diretor Márcio Costa, né? Sempre está ministrando nas igrejas, é um grande amigo e recebe toda a confiabilidade desses pastores de que ele vai trazer uma palavra salutar vinda do Espírito Santo. Ok, pastor João, muito obrigado, essa explicação maravilhosa, nosso diretor informando que o nosso tempo terminou, mas hoje é só o primeiro programa, não deixe de participar conosco, o programa nessa série com certeza vai abençoar muito a sua casa, o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, é momento de oração.
Amém. Nesse momento vamos orar, pedir ao nosso Deus que conceda a você, conceda a sua família o mês de maio abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse programa desta tarde, programa O Missionário, feito com muito amor, com muito carinho, para abençoar a nossa cidade, as famílias abaetetubenses. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor que respondeu as perguntas, e nós agradecemos pelos irmãos que enviaram suas perguntas, e com certeza nós vamos trabalhar para levar com clareza o melhor para a tua glória. Pai justo, abençoa a nossa cidade, as nossas autoridades. Nós oramos e abençoamos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e no próximo sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para fazer mais um programa O Missionário. Fiquem todos na paz do nosso Jesus.